assunto agora é para aquelas pessoas que já mataram uma planta por esquecer de molhar ou, ao contrário, chegou a afogar a coitada e acha que não tem jeito com plantas. Calma, que para tudo tem uma solução, não precisa desanimar não. A gente vai te mostrar agora uma espécie de planta que é praticamente independente e não dá trabalho nenhum na hora de cuidar. Olha só. Elas despertam a curiosidade e o imaginário pela sua beleza e formas exóticas. As plantas insetívoras, conhecidas popularmente como carnívoras, são típicas de ambientes onde o solo tem poucos nutrientes e por isso acabam complementando sua alimentação com pequenos insetos, como moscas, abelhas e formigas. Tem quem seja fascinado por essa espécie e faz cultivo de plantas carnívoras, como é o caso do Wilson, que há 5 anos se encantou por elas em uma viagem e sabe tudo sobre o assunto. Há várias carnívoras, tá? Diversas variações. Uma delas possui movimento, que é a dionéia. Ela é a convencional, que ela tem um movimento de boquinha. Então, ela não mastiga, ela não tem dente, mas ela fecha, ela cria um casulo, entre aspas, e digere a planta. Ela fica aproximadamente 5 a 7 dias fechada, e lá dentro ela cria um suco gástrico, que faz com que o inseto derreta e ela consiga ingerir, entre aspas, o nitrogênio, que é o que normalmente obtém no solo, que é o que as plantas utilizam para crescimento. Existem cerca de 600 espécies de plantas carnívoras e elas estão espalhadas no mundo todo. O Wilson perdeu a conta de quantas tem em casa, mas estima que seja cerca de 500 vasos. Elas possuem espécies e variações. Por exemplo, essa é a sarracênia. Ela não tem uma variação exata, que ela é um cruzamento que ninguém sabe o que foi cruzado. Essa, por exemplo, é a Drosera binata. Vamos lá. Essa é a Drosera adalai. Ela fica bem grande. Ela é uma planta que gosta de sol e sombra. Então, ela é bem legal para iniciantes e pessoal que gosta de apartamento. Já essas aqui, elas gostam de bastante sol, não se dão muito bem na sombra. Essa é a Dionéia B52. Ela é uma carnívora que fica bem grande. Ela tá É a clássica essa, né? Eu acho que quando a gente fala em planta carnívora, a primeira que vem na cabeça é essa. Exatamente. Como elas não precisam de cuidados tão específicos, ter uma delas é mais fácil do que parece. Ela gosta de muito sol e umidade. Então, as minhas, elas ficam externo, fora de casa, com bastante sol, da manhã até o final da tarde. Quanto mais sol, mais ela vai se desenvolver. Ela vai pegar essa coloração não esverdeada, mais vermelha. Lógico, cada planta tem sua cor, mas quanto mais sol, mais a coloração ela vai trazer à tona e grandeza. Ela vai ficar maior, as armadilhas. E em relação à adubação das plantas, não tem que dar bichinho na boca, essas coisas, não. Ela mesma vai atrás. Ou tu tem que ficar separando mosquinhas e abelhinhas e ficar dando para as plantas? Não, elas capturam sozinhas. Inclusive, quando eu estava trazendo as plantas para cá, houve o zunido dos mosquitos, dos insetos que estão presos aqui dentro. Então, elas pegam realmente. Uma característica das carnívoras é que são plantas que convivem bem tanto no calor escaldante quanto no frio congelante. No verão, acontece o crescimento e com a chegada do inverno, elas entram em dormência, se protegendo das baixas temperaturas. Ainda que sejam fáceis de manter, é preciso estar atento em relação aos pets e crianças. Normalmente, os animais têm muita curiosidade, porque elas possuem um néctar que chama a atenção deles. Não vai fazer mal, não tem veneno, não é nada tóxico. Então, os insetos eles não criam nenhuma doença. Então, é bem tranquilo. Há relatos que os gatos comem as armadilhas, mas nada acontece. É a planta que sofre, não o animal. E com relação a crianças também, não tem problema? Bem tranquilo. A paixão do Wilson virou um negócio e hoje ele comercializa as plantas de forma online, além de auxiliar e orientar sobre os cuidados com as carnívoras para quem está pensando em ter uma ou várias.
É bacana visualizar primeiramente a saúde da planta, se ela está com características saudáveis. Se ela estiver com características saudáveis, inseri-la no sol o dia todo e umidade, com um potinho com água embaixo. Se ela estiver com uma aparência não tão saudável, é legal aclimatar ela, acostumar com o sol aos poucos e gradativamente inseri-la totalmente. Assim ela não vai queimar, não vai morrer por essa diferença rapidamente de clima. Mas a forma correta, saudável, é muito sol e bastante água. Ninguém então precisa se preocupar que nenhuma planta vai sair do vaso à noite para morder o pé, não vai morder o gato, o cachorro, nem a criança, né? Não, tranquilo.